Fala galera que se liga no Agora Talks Podcast, eu sou o Maicon de Souza e aqui do meu lado o Wilter Leonardo. Fala comigo. Fala galera, tamo na área e se derrubar é pênalti. E como de costume, antes de falar dos nossos parceiros, eu gostaria de informar para você que eu poderia estar matando, poderia estar roubando, poderia estar divulgando o jogo do Tigrinho, que é pior ainda, ou dentro do tema de hoje, poderia estar sendo abduzido agora, mas eu não tô. Então, galera, eu tô apenas aqui na humildade pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp. E gosto de ressaltar também que o like é muito, mas muito importante, porque assim o YouTube entende esse conteúdo como um conteúdo relevante e entrega ele para mais pessoas, né, amigo? Exatamente. Galera, o tema de hoje, nós estamos recebendo aqui pela quarta vez, né, Wilter? Antes de falar do tema que é tão interessante, instigante, fala um pouco dos convidados, né, que é a quarta vez que eles estão aqui. E assim, das vezes anteriores que eles vieram, eles compartilharam muito conteúdo que faz com que a gente pense fora da caixa, né? Exato. Que é um assunto assim que muitas pessoas comentam. É claro que divide opiniões, alguns creem, outros não creem, mas enfim, independente se a pessoa crê ou não na existência de seres além terra, fato é que nós estamos presenciando uma série de fenômenos, né, Wilter, pelo céu afora, e assim, fenômenos que nem mesmo forças militares conseguem explicar. Então, Exato. Aí que entra essa questão da ufologia como um assunto muito importante para tentar jogar a luz no nessa escuridão aí que gera muita divergência, né? Sem contar que temos à mesa os melhores ufólogos do Brasil que levam o assunto realmente de uma forma séria, sem brincadeira, né? Sem sensacionalismo. Exato, porque vale lembrar que dentro do universo da ufologia existe uma ala, né, que acaba levando tudo de um ponto de vista mais místico. E agora, em contrapartida, existe também uma ala que, igual nossos convidados aqui, que já vamos falar o nome deles, né, levam a sério a questão, né, que realmente vão a campo, investigam, fazem entrevistas, aquela coisa toda. Exato. Então, sem mais delongas, né, Wilter? Vamos apresentar aqui, porque o pessoal já está ansioso para começarmos a falar sobre esse tema. Estamos aqui, do meu lado esquerdo, Albert Eduardo e o Paulo Werner. Sejam muito bem-vindos pela quarta vez aqui no Agora Talks. Eu que agradeço o convite pela quarta vez, né? Pois é. E da terceira vez que ambos vieram, não pediram música, né, Wilter? Vão pedir música hoje, hein? Pedir música, cara. Que é uma tradição aqui do Agora Talks, na terceira participação, pede uma música no final do programa. E já vão pensando aí para no finalzinho vocês escolherem uma música que melhor representa vocês. Essas músicas que vocês vão pedir, essa, né, vai ser uma só, vocês têm que decidir aí. Eu vou ter que... A gente vai colocar... O Albert tem um bom gosto musical, então eu deixo para o Albert escolher. Já que o tema é esse, que tal... Pede no final. Pede no final. Agora no final. Só não deixa eu esquecer, porque já teve É. convidado que eu acabei esquecendo de A gente esquece de vez em quando. Aí essa música a gente vai colocar na postagem da foto que nós vamos tirar no final aqui, Tranquilo. amanhã no Instagram, beleza? Mas eu só quero fazer uma Ela pode ser correção. em português ou em inglês? Tanto faz. Ótimo. Mas eu quero só fazer uma correção. Aqui nós não somos os melhores. Nós apenas tentamos fazer um trabalho de excelência, junto com a nossa equipe, né? Porque no Brasil tem muitos ufólogos de boa qualidade. E o nosso trabalho dentro da nossa equipe, ele se destaca pela seriedade. Já são 35 anos nessa estrada da ufologia, eu, o Albert, mais tempo, e a gente sem desviar,
né? Então, o mais importante dentro do estudo é você não ter desvios. Ir pelo caminho mais fácil, né? Como diz, né? Se atalho fosse bom, virava estrada, né? Legal. Antes de qualquer coisa também, eu quero dar uma boa noite para você, Wilton. Boa noite. Michael, Paulo, todos que estão assistindo. Vendo? É um prazer estar aqui mais uma vez. E vamos falar de um tema complexo e realmente, na minha opinião, perigoso. Ótimo. Agora eu fiquei ainda mais ansioso para falar sobre isso tudo. Mas antes, galera, liberdade é ter internet onde você quiser. Nós estamos aqui no estúdio dos nossos parceiros, a Implantar Telecom, a melhor internet de Belo Horizonte. E um dos diferenciais dessa galera é que quando você precisa do seu atendimento, ele não é robotizado, não tem IA conversando com você, é humanizado, são pessoas, tem uma equipe gigante aqui de alto nível para atender você da melhor forma, com a melhor internet, de melhor qualidade e de preço acessível, não é, Maicon? Exatamente. E o arroba deles já está aqui na descrição do episódio. E o link né? também, galera. Clica lá no link e corre lá para você ver se chega na sua região, que eu acho que chega em quase BH inteiro, então dá uma olhadinha lá, porque se chegar, cara, assina, porque é a melhor de todas. Não fique passando raiva na internet da sua casa, que fica caindo toda hora, pelo amor de Deus. Exatamente. Eu, como amante do café, não posso deixar de falar dos cafés da máquina de café Belo Vale, que está fornecendo o café aí pra gente hoje. E assim, vão nos caras, você está precisando do café Belo Vale e da máquina, né? Se você tem uma empresa, alguma coisa assim, já... Eu tô chama os caras no Instagram, só no Cappuccino Café aqui. Belo Vale. Você também tá no Cappuccino aí, né, Rapaz, hoje Albert? tá uma coisa de altíssima qualidade, hein? Daqui a pouco tomo mais um. É isso aí. Aí eu vou deixar o Instagram dos caras da máquina de café aí na descrição também. Vale a pena pegar para sua empresa ou então para sua casa mesmo. Exatamente. Agora, entrando nessa parte aí do assunto tema hoje do nosso episódio, né? Vocês vão falar sobre a expedição que vocês fizeram para a Ilha do Marajó. Só que antes da gente entrarmos aí nesse tema, quem está nos assistindo, já deixe seu comentário aí, né? E fala de onde vocês estão falando, que com certeza está vindo um público grande que da OVNI Pesquisa nos prestigiar hoje. E a OVNI Pesquisa está presente no Brasil inteiro. Depois eu quero até que o Paulo entre aí no detalhe da revista e como que a pessoa faz para se inteirar sobre as pesquisas que a revista faz. Mas aí já comenta aí, né, no chat de onde vocês estão falando, tá? A cidade de vocês e tudo mais. E já vou passar a palavra para o... Na realidade, de janeiro até agora, nós fizemos 2 expedições. Sim. E 2 expedições, assim, de altíssimo nível. A primeira foi em Fechados, eu trouxe aqui de presente para vocês, para você, Michael, e para você, Wilton. Muito obrigado, Paulo. A última Vai edição. para minha coleção, né? E é a capa, né, Expedição em Fechados. É uma revista que ficou, assim, belíssima, além de belíssima, o conteúdo nota 10, né? Agora, em maio, nós fomos até a Ilha do Marajó, outra expedição. Então, a gente sempre trabalha com esse planejamento. Essa expedição para o Marajó estava programada desde o ano passado. E também aqui, eu fiquei devendo para vocês o livro Os Invasores, o volume 1. Numa próxima oportunidade, trazer para vocês o volume 2. Dá um corte aqui, editor, por favor, o livro aqui. Já tem o volume 2, Paulo? Já saiu o volume 2. Eu trouxe ele aqui, mas eu não tenho ele para... Entendo. Vai cair o marcador aí, cuidado para não cair aí. Mas Os Invasores é uma coletânea dos 35 anos de pesquisa que eu já realizei em Minas, né? Então, reúne trabalhos do Cipifani, do meu grupo de pesquisa, eu, a Albert, a nossa equipe, volume 1 e volume 2. Então, aí está condensado o que de melhor nós produzimos nesses 34 anos de pesquisa. 34, 35 anos, né? Contando esse ano, 35. Puxa aqui em mim, editor. Tá aí, galera. Os Invasores e a última edição da OVNI Pesquisa. Vou deixar o link do site deles aí na descrição para vocês derem uma olhada lá também. Começar a fazer a coleção, né? Da OVNI Pesquisa. E aqui, como das você revistas não e tem tal. 3 mãos, né? Então, o volume 2... O volume 2 saiu agora, então eu não tenho ele aqui para trazer para vocês, mas depois eu mando aqui para vocês. O volume 2 fecha com o Albert, está assim, faz o volume 3. Vai né? fazer. Porque, na realidade, material para isso eu tenho de sobra.
Mas o volume 1 e o volume 2 já deu uma condensada em todos os meus trabalhos, dos principais casos que a gente já pesquisou. Então está aí no volume 1 e volume 2. Mas só para entrar no tema, essa expedição que a gente fez para Fechados, que é aqui próximo a Sete Lagoas, né, quem não é de Minas Gerais, Sete Lagoas fica a 70 quilômetros da capital, Belo Horizonte, e Fechados é uma pequena comunidade. O nome Fechados é porque justamente ela fica entre uma cadeia de montanhas e lá não pega sinal de celular. Então nós ficamos lá 2 dias, Fechados. né, Cara, incomunicáveis. Literalmente fechados. E nós coletamos nessa pequena comunidade, tem 200 e poucas pessoas, casos assim fantásticos, casos de abdução, casos de ataques assim violentos, né? Pessoas que tiveram sequelas psicológicas, sequelas físicas, e casos antigos e mais recentes, mostrando o quê? Que o fenômeno OVNI ele ainda continua agindo em lugares isolados. nessas regiões ainda que tem uma densidade populacional menor e que ainda preserva um pouco daquela coisa de tempos antigos de roça, porque lá realmente é isso. Só tem luz assim no miolinho, onde tem a escola e a pousada, depois é breu total, né? Então fomos lá, eu, o Albert e o Cláudio Branquinho, um abraço aí para o Cláudio, da equipe OVNI Pesquisa, né? Que é um dos diferenciais da OVNI Pesquisa, que nós temos associados, vários associados, e esses associados, eles participam com a gente das expedições. O Luiz agora participou com a gente da última para o Pará, ele ajudou a financiar a expedição, o Luiz Gustavo. E lá na Chapada Diamantina, né, o Neto, um abraço para o Neto, ele também ajudou a gente lá na expedição que a gente fez na Chapada Diamantina. Então, assim, como o Maicon falou bem no começo, a OVNI Pesquisa ela está presente no Brasil todo, com os seus associados, que são, como diz, né, a ramificação da revista, e a gente consegue abranger praticamente todo o Brasil e também fora do Brasil, né? Então, Mas tudo começou com vocês dois, né? São os fundadores da revista. O Albert, o Albert conta melhor como é que a revista começou. Foi o seguinte, o Paulo, na época, ele trabalhava na revista UFO. Não trabalhava, né? Era colaborador. Participava, era colaborador da revista UFO. E a revista UFO estava num caminho que verdadeiramente eu assim, abominava, entendeu? Muita mentira, muita fake, muita formação de relatos, de casos, tudo. E o Paulo ali de meio no trabalho mais sério, né? Então, eu cansei de falar com o Paulo quase que durante 3 anos. Paulo, sai dessa coisa, rapaz, você vai sujar seu nome nisso aí, sai disso aí. Até que um dia o Paulo queimou. Aí, nós ali na rua São Paulo, tinha um boteco ali, nós sentamos. Aí o Paulo descarregou a raiva dele. Ele falou assim, quero saber de uma coisa, cara? Vamos fazer um negócio? Vamos fazer uma revista? Olha isso aí, vamos fazer uma revista. Aí o Paulo falou, tá. Mas como é que nós vamos fazer? Ele falou assim, vamos começar a planejar. E como o Paulo é um camarada que ele diagrama, ele faz tudo. Você pensar, ele faz. Ele fez a número 1. Entendeu? Só para dar um tapa de luva no Jevaé, que era possível fazer uma revista séria, com um assunto sério, montando casos sérios, sem ter que inventar mentira, porque a ufologia já é fantástica demais para se botar fantasia. E o Paulo fez a revista número 1. Eu estou resumindo aqui, mas da revista número 1 nós já estamos na 25. Que massa, cara. Entendeu? E a UFO nem existe mais, existe? Não, aquilo ali... Ela ainda existe, aquilo ali morreu afundando na areia movediça, aquela própria que o... Os caras mandavam fazer círculos, né? Para parecer com aqueles círculos ingleses, aquela coisa. Eles mesmo financiavam a história. Isso era uma mentirada danada. E acabou, né, culminando com... Eu não sei se eles mexeram com o caso lá de Varginha, mas, né, mentira sobre mentira, mais mentira deu nisso aí. O caso Varginha, para mim, opinião minha, é 100% falso. 100% mentiroso. E desafio quem quer que seja, sabe, a me provar o contrário.
provar. Mas a sua tese é que talvez eles tivessem montado um cenário fake, uma situação mentirosa para causar chamar alguma atenção. coisa. Olha, Qual que seria o objetivo? eu vou dizer uma coisa. Eu conheci muito o pesquisador-chefe da cidade, que eu vou abdicar de falar o nome, mas o dia que o negócio estourou na televisão, eu liguei para a casa dele, a esposa dele atendeu, eu me identifiquei. E olha que esse cara já fez palestras comigo aqui em Belo Horizonte e tal, vinha sempre aqui convidado meu, sabe? E de repente ele não me atendeu, não quis atender e desligou o telefone. Aí eu percebi que estava tendo uma coisa maior ali, que era o holofote da ufologia. Aí veio nego de São Paulo, de Rio e tal, ficaram todo mundo trabalhando naquilo ali. E eu caí na armadilha um dia que eu fui naquela cidade, me fantasiei de médico, sem dizer que eu era, e ali já estava preparado, sabe, uma coisa para... Então, quer dizer, olha, o negócio é muito complexo. O Paulo, por exemplo, tem a cronologia desde o início, quando disseram que um objeto enorme, em forma do tamanho de um ônibus, um satélite da NASA. Nós fizemos, gente, nós fizemos a edição 22, isso aí dá que é essa edição aqui, ó, falando sobre fraudes na ufologia. Aí o pessoal caiu de pau em cima de mim e falou assim, poxa, o Paulo, que não pesquisou o caso Varginha, está dizendo que o caso é fraude. Não, na realidade, quem leu a revista, em momento algum, a gente diz que o caso Varginha é uma fraude. O que está bem explícito ali, inclusive pelo artigo escrito por um dos pesquisadores do caso Varginha, desde o início, é que o caso Varginha ele se sustenta em 3 depoimentos, um de um bombeiro e de 2 militares da ESA, que depois de um tempo foi comprovado que esses depoimentos são falsos. Então, os 3 pilares do caso Varginha ruíram, né? O que eu deixo bem claro nessa edição é o seguinte, a gente mostra todos os prós e os contras, né? Os militares que são citados, todos eles depois voltaram atrás. Ninguém sustentou aquela história original, né? As meninas viram alguma coisa? Viram. Eu conversei recentemente com um dos pesquisadores do caso Varginha, ele falou comigo assim, Paulo, olha, hoje, a gente conversando aqui entre nós, né, nós temos a consciência de que elas viram alguma coisa, mas pode ter sido uma pessoa, um animal. Esse pesquisador, até uns 2 anos atrás, ele acreditava piamente em tudo, aquela narrativa do caso Varginha que todo mundo conhece. Que 2 seres foram capturados, um na parte da manhã, na parte da tarde, um pelo corpo de bombeiro e o de tarde pelo exército, né? Dois militares da polícia militar. E depois esses seres foram levados, né, para os hospitais da cidade. Então essa narrativa, ela caiu toda por terra pelos próprios pesquisadores do caso. Depois de quase 30 anos, nada de substancial do caso Varginha realmente veio à tona. Toda hora aparece um médico, toda hora aparece um depoimento, mas na hora que você vai confrontar dentro da cronologia, a coisa não bate. Tá, mas qual que seria o objetivo? Eu sou mais incisivo nesse ponto, porque eu comecei a analisar esse caso à distância, e aí você começa a pontuar coisas que realmente são verdadeiramente... Por exemplo, um sujeito desse aqui, ó, isso tem condição de construir uma aeronave de tecnologia complexa? O cara nem roupa veste, sabe? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês pegarem... Esse sujeito desse aí, eu acho que tem condição... Você imagina os dedos dele parafusando alguma coisa ou mexendo com... Bom, me diz, olha... Não, mas aqui, a dúvida que não sai do ar é aquela, se foi um cenário fake, uma situação forjada, qual o objetivo de fazer isso? Tentaram, na minha opinião, eles tentaram fazer um Roswell aqui em Minas Gerais. O que aconteceu? Vamos resumir o caso Varginha. Vamos resumir o caso Varginha é o seguinte... Então não vamos ficar nisso aqui. O caso Varginha é o seguinte, quando ele estourou, eu trabalhava a época, então eu acompanhei tudo. Quando o caso Varginha estourou, 3 dias depois, eu e o Albert, nós estávamos lá em Januária, pesquisando o caso de uma suposta queda de um objeto. 3 dias depois do caso Varginha.
E o interessante é que nenhum dos pesquisadores do caso Varginha, teve a curiosidade de entrar em contato comigo, com o Albert, para perguntar, porque, tipo assim, imagina, aconteceu o que aconteceu em Varginha. Tem um relato de que uma nave teria caído em Varginha. E 3 dias depois, sai no jornal dizendo que possivelmente uma outra aeronave desconhecida teria caído em Januária. Se você fosse um pesquisador que estivesse pesquisando Varginha e chegasse até você o conhecimento de que caiu uma outra nave, o que você faria? Falou, opa, peraí, será que essa outra queda não está em conexão, interligada? Então eu achei estranho que nenhum deles se interessou pelo caso que nós fomos pesquisar. Nenhum deles. Por que não se interessou? Porque na hora que viu que estava ali fantástico, né? Todas as mídias de Belo Horizonte, de São Paulo, em cima, eles falaram, opa, os holofotes estão aqui em Varginha, vão ficar aqui e vão mais próximo aproveitar. de São Paulo, do Rio de Janeiro, e para ir para Januária, igual nós somos, olha aqui, olha, essa placa aqui, Já mostramos. nós encontramos essa placa lá, no meio do rio. Quer dizer que era seja extraterrestre? Não, ela é uma placa que já foi analisada, já cobre. analisou, cobre e tal, não sei, mas cobre é um elemento que existe no universo inteiro. Mas o que me estranha é o tipo da escrita, como foi feito, mas de nenhum momento nós batemos o martelo falando que ali era uma coisa... Não. Isso se chama responsabilidade, Nós não trabalhamos dessa forma. É porque a gente foi lá para investigar a queda de um objeto, entrevistamos o pessoal que trabalhava no clube de pesca, e na mata nós encontramos essa placa, que pode não ter nada a ver com o relato ufológico em si. Mas, voltando ao caso Varginha, então, assim, o caso Varginha virou aquela coisa midiática. Então, como diz, né, tem aquela frase, né, cada ponto aumenta como é que é? Aumenta Quem conta um ponto, aumenta, né? Até virar o que virou, né? Então o caso Varginha ele foi ali só recebendo ali fermento e crescendo. Aí cada hora... É que nem aquele vídeo de internet que vai ganhando um like, outro like, até viralizar e estourar. Então você imagina, você vê a coisa tão mentirosa, é tão montada, é tão forjada, que aí começou a aparecer verdadeiramente como homens de preto, um cara chegando lá oferecendo à mãe das meninas uma fortuna em dinheiro para desmentir tudo. Então, tudo falso, tudo mentira. Agora vamos ao que interessa, que a gente já falou um pouco sobre isso no outro episódio. As expedições que vocês fizeram, da primeira que vocês fizeram, o que teve de mais interessante para vocês passarem para a gente? Bom, então vamos lá. Aqui em Fechados, quando a gente foi lá, foi interessante porque eu estava vendo uma reportagem e chegou para mim o conhecimento dessa comunidade. É uma comunidade que o pessoal lá nem usa dinheiro ainda. Eles usam o escambo. O escambo? Poxa. Que isso? Troca, né? Troca, então às vezes o cara... Eu sou sapateiro, te dou um sapato, você me dá que legal. 1 quilo de fruta, por exemplo. Como lá não tem, né, sinal de... É muito difícil, então o pessoal... Eles vivem ainda, né, naquele... Bem arcaico, né? E outra coisa, essa mulher que está aqui na capa, aqui, ó. Eu vou falar agora, peraí, calma que eu vou falar. Calma aí. Você vê Calma aí, Paulo. Vocês estão trocando, falaram aí na troca. Mas... Você vê o que ela estava fazendo, na hora que ela estava fazendo, o que aconteceu. Então, aí eu fui entrar em contato com o Albert, falei assim, Albert, eu descobri um local fechados que... Olha que interessante, na hora que eu fui pegar no mapa, Tabuleiro é uma região que aconteceu os casos mais fantásticos de ufologia da década de 70 e 80, que foi uma região que foi quando eu conheci o Albert. Foi no lado direito do de Fechado. Né, Tabuleiro que você fala é lá ali perto de Jaboticatu. Não, o Tabuleiro em Conceição Madeira, onde tem a terceira maior cachoeira do Brasil. E na hora que eu peguei um mapa em linha reta, 30 quilômetros, tá assim o paredão de rocha, né? Serra dos a montanha, tá a serra. Dividido lado direito, Tabuleiro, lado de cá, justamente. Então, entendi. um do lado do outro, falou assim, poxa, se lá em Tabuleiro aconteceu tantos casos, aqui também. Então provavelmente aqui deve ter acontecido. Então, o faro nosso não falhou. Então, quando a gente chegou lá, a gente começou a ir atrás das pessoas, né? E a gente foi na escola, uma escola pública que tem lá pequenininha, muito bem montada, e aí a gente conheceu a Iter Sandra, a professora. Ela contou pra gente um caso fantástico, que é o caso que o Albert mostrou agora. É lógico que eu não vou conseguir falar aqui todos os casos, nós pesquisamos. Então, o que aconteceu com ela? Lá, o pessoal faz compra que vem de Sete Lagoas. E tem um cara que tem um ônibus
que ele usa o ônibus para... Ele vai em Sete Lagoas, minto, é Santana do Pirapama. Santana do Pirapama. Pega os mantimentos que todos ali encomenda e traz para o pessoal. trazendo. Aí o pessoal fica na estrada à noite esperando o ônibus vir. Como não tem celular, eles ficam ali sentados às vezes 1, 2 horas esperando o ônibus trazer os mantimentos, né? E numa noite a Intersana estava lá sentada, ela chegou, amarrou o cavalo dela no mourão, e está lá esperando o ônibus. Aí apareceu uma luz no céu, bem pequena, e ela ficou observando aquilo. Em determinado momento, essa luz foi aproximando. Na hora que ela viu, a luz chegou bem em cima. Aí ela pensou assim, poxa, porque lá eles já têm um entendimento do que é esse fenômeno. Eles sabem o que ele provoca, né? Ela correu e escondeu debaixo do mata-burro. Aquelas grades do mata-burro, ela entrou Da ali debaixo. porteira. Ela entrou debaixo, ali cheio de capim, mato. Sim. Pode ter cobras, né, escorpiões. Ela correu e ficou ali debaixo. E essa luz veio, parou em cima dela e ficou quase 20 minutos. E ela ali embaixo gritando, e o cavalo dela soltou ficou nervoso, né? Soltou do mourão. Depois de um tempo, esse objeto, acho que esperou ela sair ali debaixo ela não saiu. Ele foi embora e seguiu, foi em direção, né, ao horizonte até sumir. Ela saiu, na hora que ela saiu debaixo do mata-burro, ela saiu correndo e esqueceu que ela estava de cavalo. Nossa. Ela esqueceu que ela estava de cavalo. Depois que ela correu... Uma atenção que Depois, tava também. depois que ela correu bastante, aí ela lembrou do cavalo. Poxa, peraí, ela voltou e lembrou da compra, que ela tinha que esperar o ônibus, né? Mesmo com medo do que aconteceu, ela voltou, conseguiu pegar o cavalo dela, esperou o ônibus vir, pegar os mantimentos e descer, né? Então, assim, é um fenômeno que nessa região, a gente pesquisou, ele se aproxima muito das pessoas, as pessoas ali no trânsito, né, ali andando na estrada rural. E teve um outro caso que a gente pesquisou lá, que saiu também aqui na edição 23, um rapaz saiu ali do vilarejo de moto em direção a Santana do Pirapama. Em determinado momento apareceu a luz no céu, o mesmo modus operandi, né? Na hora que ele olhou aquilo, a luz aproximou de uma vez para cima dele. O que ele fez? Olha para você ver. Ele largou a moto no chão e saiu correndo em direção, voltando para o vilarejo, que estava uns 3 quilômetros de distância, mais ou menos. Só que no desespero, era noite escura. Ele saiu correndo, ele perdeu o sapato, perdeu tudo. Quando ele chegou lá no vilarejo, ele estava todo rasgado. Ele estava todo cortado, né? Arame farpado. Ele estava todo... Tá doido, o cara sai peitando, tudo, quer nem saber, não. De pânico. Isso aconteceu a segunda vez que eu vi, quase que eu me arrebentei. Só que tinha uma vantagem, eu estava de dia, era 1h da tarde. Mas no caso dele, não. Mas aí, esse cara passou apertado mesmo. E sem contar outros casos que tem naquela região, que a gente fica pontuando, porque as pessoas acham que isso aí é uma coisa comum. Olha, eu vou dizer a vocês, tem 80 anos que isso ocorre, isso que nós sabemos, né? Oficialmente, né, na ufologia oficial, 80 anos que isso acontece, até hoje ninguém conseguiu explicar. Isso aí me preocupa muito, sabe por quê? Porque, se tiver oportunidade, eu vou falar sobre alguns tóxicos da ufologia que nós conhecemos, né? E hoje já apareceram mais 2. Então, isso aí deixa a gente preocupado. Se não existe, por que militar esconde? Por que é proibido falar sobre isso? Sabe? E desafio aqueles que não acreditam, que não... Prove o contrário. Vocês vão ver que vocês não vão conseguir. Uma coisa interessante que a gente notou nessa pesquisa lá em Fechados é que de vários entrevistados que a gente coletou, né, inclusive foi aquela menina lá da pousada, só lembrar o nome dela aqui, a Camila. Ela também estava lá na estrada esperando o ônibus, ela e a prima dela. Aconteceu praticamente a mesma coisa, só que elas correram para debaixo de uma árvore e o objeto ficou em cima, ali durante uns 15, 20 minutos. Praticamente a mesma coisa, porém elas ficaram debaixo de uma árvore.
esse objeto não as atacou. E depois nós entrevistando outras pessoas lá, todas falavam a mesma coisa. Falaram assim, olha, a gente correu para debaixo de um arbusto, de uma árvore, e a luz parou. E alguém definiu algum formato ou só Sim, geralmente que era o que luz? acontece? A maioria, eles viam uma coisa meio arredondada. Não conseguiam ver muitos detalhes devido à Basicamente luminosidade, um né? disco mesmo. O que eles falam que a luminosidade é tão forte que clareia igual o dia. Eles até falam assim, ó, fica mais claro que o sol. É como se fosse aquela luz de maçarico, aquela luz de solda, né? Aquilo ali é infinitamente Teve um maior caso que a claridade do sol, aconteceu né? em Baturité, lá no Ceará, em 76, com Barroso, né? O que aconteceu? Ele foi, entre aspas, abduzido, que foi 1 ano antes da Operação Prato. Então, no Ceará acontecia muitos casos muito parecidos com o que aconteceu na Operação Prato. O Barroso ele foi abduzido por uma luz e ele teve uma regressão mental. Ele era um senhor já de idade, 70 e poucos anos. Ele foi regredindo até como se fosse ficar uma criança. Até a pele dele ficou mais lisa, como se fosse a pele de uma pessoa mais nova, né? Uhum. Só que nessa regressão mental, ele disse para os filhos dele o seguinte, para vocês se protegerem do disco, né, entre aspas, corra para debaixo de uma árvore. Aqui no estado de Minas Gerais usa-se o termo, corre para debaixo de um pau. Então, calcula, se lá em Baturité, já ouvi falar isso. Na década de 80, ele falou, corra para debaixo de uma árvore. Ele falou que depois que você está debaixo de uma árvore, você está protegido. E aqui... daquela menina lá, que ela ficou debaixo do piquezeiro? Aquela acho que é Alessandra o nome dela, lá de... como é que é? Mucambo. Então, eu, Albert, você vê como é que são as coisas. Quando você pesquisa de forma científica, né, as coisas convergem. Por quê? Estatisticamente, 2 mais 2 é 4. Então, assim, você entrevista ali pessoas que relatam um objeto com formato X, você vai para uma outra comunidade, pega relatos com objeto praticamente o mesmo formato. Aí você, poxa, peraí. As pessoas nem se encontraram. Se estão citando o mesmo padrão, é porque foge daquela coisa natural. É uma coisa, né? Então, esse padrão das pessoas correrem para debaixo de uma árvore e ficarem protegidas, aí eu até comentei com o Albert, é uma coisa ilógica. Por quê? Se você imaginar que essas são naves que estão tripuladas, ou não, mas que são naves tecnológicas que cruzam o espaço ou cruzam dimensões, por que elas vão ser paradas por uma simples árvore? Então, são os becos sem saída que a ufologia nos coloca. Isso aí você vê, por exemplo, como você cita, às vezes, as pessoas, eu acho preocupante isso, que é das vertentes que seguram a gente, esses seres, sei lá, virem de lugares bem distantes, como no caso do espaço, milhares de anos-luz, né, daqui. Ou através de dimensões, que poderiam ser os buracos paralelos, né, que eles usam, onde não existe espaço e tempo, isso é uma teoria, né, e aqui eles chegam aqui. Agora, atravessar esse troço todo para vir aqui ficar dando carreira atrás de capial da roça, é um negócio que me preocupa, foge a minha lógica, sabe? E aí vem mais um detalhe. Eu não gosto desse termo abdução. Eu gosto de dizer a palavra certa: sequestro com violência. Abdução é sequestro. É o batom que eles criaram para a ufologia. Na verdade, não existe sequestro amigável, né? Você vai contra a sua vontade. Você está realmente... Não desce um ETzinho lá e fala assim, você está a fim de dar uma volta de disco voador comigo? Não. Quando a pessoa volta, ela volta... cheia de sequelas físicas e quando não tem, sequelas psicológicas. Né? Principalmente psicológicas. Então, assim, nessa edição 23, tem todos esses casos que nós pesquisamos, mas tem um que é a cereja do bolo, que nós estamos em conversa com a protagonista do caso,
que nós entrevistamos o pai dela lá, que é um senhor de idade bem lúcido, que chegou a ver marcas de pouso de uma nave lá em Fechados. O que aconteceu? Eu vou resumir aqui, né? Depois quem tiver curiosidade pode ler na revista. A revista ela é vendida tanto impressa como em PDF. O que aconteceu? A Rosângela, ela mora em Sete Lagoas e ela tem uma casa em Fechados. E de Sete Lagoas até Fechados é 1 hora e pouca de viagem. Ela saiu, ela, o esposo e o filho de 3 anos, em direção a Fechados. Saíram de lá 8 horas da noite. No meio do caminho, eles pararam na casa da prima para bater um papo. E na hora que eles viram, já era 9h20 da noite, ela falou assim, nós temos que ir embora, porque nós temos que chegar em Fechados antes das 10 horas, porque minha tia dorme cedo. E ela tinha que pegar a chave da casa dela com a tia, que tomava conta da chave da casa dela. Aí, no meio do caminho, eles pararam para dar uma madeira para o filho dela de 3 anos, e ela falou assim, nesse momento, Paulo, nós notamos uma coisa estranha, eu e meu marido. A gente desceu do carro para dar uma madeira para ele, né? E a gente sentiu assim uma presença, uma coisa estranha. Então acabou que a gente entrou no carro até sem conversar um com o outro. Na hora que a gente estava chegando numa porteira, já próximo da casa da tia dela, ela parou o carro para abrir a porteira para o carro passar, surgiu uma luz muito forte. Ela falou que a luz era assim, como se fosse uma luz de solda. Ela correu. O interessante, só fazendo um parênteses, que essa luz, ela aparece na escuridão da noite, então ela acende, na hora que ela apaga você fica cego. Né? Uhum. Então aí a pessoa fica sem ação. Nessa que eles costumam... Justamente. Aí o que ela fez? Ela falou assim, eu tenho o relato dela todo gravado, né? Ela falou assim, aí Paulo, eu corri pro carro, o meu marido nem esperou eu entrar no carro. Ela falou que na hora que ela pôs a perna lá dentro, ele já acelerou o carro. Aí ela conseguiu entrar, fechar a porta e eles foram embora, né? Como ela deixou a porteira aberta, ela falou que no outro dia ela foi lá para fechar. Só que aí na hora que ela chegou na casa da tia dela, que era bem próximo da porteira, ela notou que estava tudo fechado, tudo apagado, as luzes. Chegou e falou assim, a tia já está dormindo, estranho, né? 10 horas da noite, a tia dormindo. Foi lá e bateu, e a tia dela acendeu as luzes e abriu a porta. Falou assim, poxa, mas vocês demoraram, né? Ela falou assim, não, tia, demoramos não, é normal. Ela entrou, ela falou que tomou um café com a tia dela entregou a chave. Na hora que ela chegou lá na casa, que ela abriu a porta e entrou, que ela foi pegar o celular, que ela foi ver as horas, era 2 horas da manhã. Nossa, nem percebeu o tempo passar. Ou seja, passaram 5 horas. Eles já pegaram, né? Tá aí a coisa. Eles sequestraram ela, o marido dela e a filha. O filho, né? O filho, né? E deu esse espaço de tempo, eles apagam da cabeça da pessoa. O que é uma outra covardia, sabe? Você não sabe o que aconteceu com você, não sabe o que se passou naquele tempo, e de repente você começa a ter sonhos, em muitos casos. E aí a gente, na entrevista, né, a gente tem um formulário específico para isso, eu perguntei para ela se até então, a gente chegou até ela pelo pai dela, porque ela mesma nunca tinha dado entrevista para ninguém. E para ela nunca teria, na cabeça dela, ela nunca passou por uma experiência ufológica. Uhum. Ela só lembra da luz e mais nada. Só que eu comecei a conversar com ela e falei, olha, provavelmente há casos parecidos com o seu, desse tempo perdido. Ela, Paulo, não sabia, é verdade? Aí eu falei assim, olha, depois desse fato, você notou alguma diferença, né, na sua vida, tanto socialmente como psicologicamente, ou alguma alteração física no seu corpo? Ela falou assim, olha, eu realmente sim. Ela separou do marido dela, ela falou que ela era uma pessoa muito sociável, ela vivia em festas de amigos, saía com a turma, falou que ela parou, ela se isolou e ela não consegue dormir direito. Ela falou que tem dores no pescoço, logo após esse fato. Curioso. Ela mandou o relato gravado por telefone para o Paulo. A história dela, acho que está, se não está completa, está quase. Não, está praticamente completa. Então, veja bem, e nós ficamos de entrevistá-la pessoalmente. Estranhamente, ninguém sabe por quê, Paulo. Ela não quer mais falar no assunto, ela não aceita mais. Então, parece que alguma coisa
Quando a gente alguém- aproxima, quando a gente está próximo de alguma coisa, aquela coisa parece que E puxa a não gente para aconteceu trás. isso só com ela. A gente Parece marcou. que alguém ou alguma coisa proíbe essa pessoa de falar. Entendeu? Já aconteceu isso com a gente várias vezes. Isso, tem Já estava casos- combinado a gente ir em Sete Lagoas, ela mora em Sete Lagoas, o nome que saiu na revista é o nome fictício. A gente preservou a identidade dela. Porque o jornalismo é fonte, Até para evitar né? retaliação, né? Às vezes a pessoa Foi não um dos acredita e pedidos tal. dela. Falou, olha, pode publicar meu relato, mas não coloque meu nome. Então eu coloquei o nome fictício. Só que na semana que a gente iria até Sete Lagoas e nós iríamos levar ela para fazer um exame, para ver se ela tinha alguma coisa no pescoço, porque ela falou que ela sente dores no pescoço. Então entra aquela coisa do implante. Sabe que eles poderiam ter implantado alguma coisa nela. E essa coisa, você sabe, é onde isso aqui, ó. Quando eu falei com o Paulo, Os Invasores, tem uma série que tinha na televisão antigamente que falava claramente sobre isso em 1967, quando foi criada essa série. Dos implantes, as coisas que eles colocavam, e na hora que a pessoa começava a falar, ela começava a ter uma dor de cabeça terrível, começava a passar mal, vomitar, e isso impedia dela dar sequência. Então, até hoje acontece. Assim, coisas um adendo aí no que o Aldo está falando, na verdade, essa coisa de implantes alienígenas é uma coisa que até hoje nunca foi comprovado nada disso. Né? Tudo que se fala sobre implantes é tudo furada. Até hoje nunca foi tirado nada de alguém que foi analisado. Tá, mas a tecnologia deles deve ser tão absurda Não, que mas não dá para detectar alguma coisa. Isso aí tem um Pode ser detalhe algo, também. Eles sim. já fazem a coisa, se fizer, já faz a coisa com um propósito. Se alguém achar alguma coisa, ninguém vai conseguir. Não, em Entendeu? um dos programas que a gente tinha na 98, um dos programas foi sobre implantes. Eu mostrei as últimas tecnologias, nossa, sobre implantes médicos. Tem implantes que é colocado na pessoa quando ela faz alguma cirurgia de cérebro, ele é colocado na pessoa, ele fica durante um tempo enviando sinais. Aí depois de um tempo, esse implante ele é absorvido pelo organismo e desaparece. Oh, que doideira. Agora Então, imagina uma Só tecnologia os implantes alienígena são colocados avançada. em animais, algo assim, porque isso aí não. São microchips. São né? microchips, é Então, se diferente. nós, meros mortais, já temos uma tecnologia em que permite colocar um chip, enviando informações, e depois de um tempo ele é absorvido pelo organismo, porque seres muito mais avançados. A gente está aqui, lógico, acreditando que seja, porque se eles vêm de fora ou de outras dimensões, é porque eles dominam uma tecnologia que nós não dominamos. Exatamente. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quando vocês vão nesses locais fazer essas pesquisas, onde não tem telefone, as pessoas são mais simples, mais humildes, não tem tanto acesso à internet, à informação, é claro que essas pessoas não sabem o que é aquilo. Elas realmente acreditam ser algo de outro planeta, e quando vocês, que são os estudantes do assunto, chegam lá para conversar com essas pessoas, quais perguntas eles fazem para vocês? Vocês conseguem dar uma luz? O problema da infecção da palavra é que torna a coisa curiosa, porque tem determinados lugares que a gente chega e eles falam farol, aparelho, objeto, aquela coisa. Eles não falam disco voador. Disco voador, linguagem E eles nossa. também, Por isso que eu tive a curiosidade de Isso perguntar. assusta eles, não? Quando vocês falam esse termo, disco voador. Alguns falam assombração. Assombração. A nossa metodologia de trabalho, inclusive, aproveitar aqui, antes de que, se eu não esqueça, eu lancei o Manual da Ufologia, que é o primeiro manual da ufologia feito no Brasil, primeiro. Aqui está condensado um trabalho de mais de 70 anos, né? De vários pesquisadores e também nosso. Aqui, o Manual da Ufologia. Tem pessoas de outros países querendo que eu traduza esse manual, né? Mas agora é complicado. Aqui nesse manual tem vários capítulos justamente ensinando como abordar uma testemunha. Quando eu e o Aldo nós chegamos na área rural, a gente chega como se a gente fosse ali um morador da área. A gente não usa linguagem técnica, a gente chega conversando como o bom mineirês, né? Vocês chegam uniformizados ou não? A gente chega, a gente às vezes toma um café primeiro, a gente conversa, a gente faz primeiro uma ligação com Uma a conexão pessoa, com uma a conexão. E depois a gente fala, olha, nós estamos aqui fazendo um trabalho dessas luzes, a senhora já viu alguma coisa diferente? Aí a pessoa começa. Ah, sim, eu já observei isso aqui. Curioso é o seguinte, que normalmente a pessoa fala assim, eu
mas tem um compadre aqui em cima que já viu. Fala você que- chega na pessoa que Quando você ele quer. fala com o compadre que já viu, daí a pouco ela fala, uma vez eu estava subindo aqui, ó, eu vi uma coisa estranha, aí ela começa a se revelar também, perde o medo de falar. Assim, eu, Albert, e até a Keline, que se estiver vendo, né, um abraço para a Keline, A doutora. nós temos uma sorte, não sei se é sorte ou se é uma coisa que atrai pela competência, que eu, Albert, aonde nós chegamos, a gente consegue entrevistar qualquer pessoa. A gente tem essa facilidade de acesso. Por quê? Porque o pessoal às vezes reclama, poxa, mas vocês entrevistaram o cara e a imagem ficou tremida. Mas por quê? Um erro que muitos ufólogos cometem aí, que está até aqui no manual, que eu ensino no manual. Pessoal da área rural, se você chega... isso aconteceu várias vezes, né? Com aqueles equipamentos Você chique chega, e tal, você chega tá. para conversar com a pessoa, ela conversa com você tranquilo. Na hora que você põe o tripé, coloca a câmera, a pessoa trava, ela não consegue falar. Ou quando fala, ela fala ali picado, ela fica retraída. Uma coisa que eu aprendi com o Albert, eu falei assim, Albert, senta lá, conversa. Às vezes eu pego a câmera, seguro na mão, sentado. Para quê? Para fazer um ambiente mais Agradável, invasivo a pessoa ficar mais à possível, vontade. à vontade. Então o pessoal às vezes reclama, poxa, mas vocês têm equipamento bom e grava na mão. É porque, meu amigo, agradece de ter ainda essa filmagem. O pessoal acha tem uma que... coisa curiosa, isso não tem nada a ver com misticismo nem nada, não, mas eu acho também que coincidência também, né? Eu sou muito a favor dos chineses, não acredito muito em coincidência, não. Mas toda vez que eu e o Paulo vamos fazer uma entrevista, vamos pegar uma pessoa, um cara liga uma motosserra, outro liga uma maquita, outro liga um machado, atrapalha, assim, sobremaneira a gente fazer uma entrevista com um som limpo, aquela coisa... Não, o Paulo já comprou uma infinidade Não, de e às vezes eu fico... A gente chega para entrevistar a pessoa, tá aqui silêncio. Aí eu viro pro Albert e falo assim, Albert, prepara. Prepara, vamos ver. Quando você colocar o microfone na pessoa e gravar, Que o alguém cara liga começa a alguma dar coisa. tiro em pardal. Sempre alguma coisa com Isso, não, a Keline, que ela testemunha disso. A gente foi entrevistar um cara lá em Coraci. Tava um silêncio. Foi começar a gravar com ele, um cara começou a cortar umas pedras lá numa obra. Eu falei, não, só pode ser brincadeira. Sacanagem. Não, isso né? acontece domingo na hora do almoço em qualquer horário. Que você possa falar assim, não tem. Não, mas resumo só para fechar. Pode falar. Sobre a temática aí que vocês estão abordando aí, do transporte, né, desses seres para nos visitar, aquela coisa toda, uma coisa que tem me perturbado muito no sentido reflexivo da coisa é a questão das viagens do tempo, né, no tempo, tipo... De repente você visitar o passado, o futuro. Vocês acreditam que dentro desses seres existe alguma possibilidade de haver uma viagem do tempo por parte deles? Por exemplo, às vezes o alienígena está, sei lá, no ano 3000, 4000, que seja, e de repente, devido a esse avanço tecnológico que eu estou falando, de repente nós estarmos sendo visitados por viajantes do futuro, nesse sentido ou não? Dentro dessa teoria poderia ser nós mesmos, né? Que você tá falando. Ou nós mesmos, uma evolução da espécie humana de modo tal. Essa teoria de que os aliens seriam nós, seres humanos, que viemos do futuro para o passado. É como se fosse assim, poxa, vamos ver como é que eram os nossos antepassados. Essa teoria é antiga. Isso é antigo. O Albert lembra, a revista Planeta, que era o Planetinha, a revista quadradinho, assim. da década de 70, já falava sobre isso. Seriam os alienígenas viajantes do tempo, nós, seres humanos. Só que, assim, eu já li muitos artigos científicos, né, sobre a viagem no tempo, inclusive da Científica América, e todos eles, assim, são bem diretos em dizer que é uma coisa que não tem, como é que fala? Correlação. Não tem como é que fala? Um resultado prático. Até hoje, né, no nosso entendimento de física. Eu, particularmente, não acredito nisso. Mais pela compreensão física desses seres que se apresentam, né, e das atitudes. Porque se a gente pegar tudo que já aconteceu na ufologia até hoje, tudo, e a gente resumir isso a 1%, ainda é uma enormidade de casos e que foge completamente à nossa noção humana. Então, descarta essa coisa de que seriam os seres humanos do futuro para o passado. Agora,
Se são outros seres que dominam essa técnica, essa tecnologia, aí a gente talvez nunca vai saber. Pois é, eu te fiz essa pergunta porque o Las Casas, ele explicou, né, falou que dentro do campo da física, de fato, existe a possibilidade de haver essas viagens temporais. Claro, né? olha, você quer só uma coisa? Tem as teorias, né? O caso mais uma vez, o caso da Bianca e do Hermínio, que aconteceu em 1976, a Bianca falava isso. Numa entrevista que ela deu no programa do Flávio Cavalcante, o Flávio até foi obrigado a chamar nossos comerciais, por favor, porque, né? O que aconteceu foi o seguinte, perguntaram para ela, falaram, mas espera aí, como é que esse povo vê? O cientista ironizando e gozando a cara dela, porque ela é uma pessoa que, apesar de ter o terceiro ano primário, era uma pessoa muito bem articulada. Até basta dizer que ela era vendedora da Barça, né? E era o nosso Google da época. Então o que aconteceu é o seguinte, ela falou, como é que esse povo vem de lá para cá, sendo que a distância é muito grande, nós não temos condição. A Bianca falou assim, o Carran está falando aqui que vocês não têm a condição, porque vocês não conhecem o método de viagens estelares. Eles viajam por canais escuros. Então foi a primeira vez que se falou em buracos negros, né? Ela não usou o termo buraco dela, foi canais escuros. Eles entram ali e ali não existe nem espaço nem tempo. Quando aquela coisa está virada para o lado de cá, da galáxia, eles atravessam e vêm para essa direção. Isso se abre uma vez a cada 20 ou 30 anos, uma coisa assim. Aí o cientista gozou, então, espera aí. Então quer dizer que eles estão aqui fora agora, falando com você aqui no ouvido? Ela falou só, pode ir lá fora que deve ter alguma coisa. Aí o Flávio pediu o comercial, a equipe da Tupi toda saiu correndo, lá na Urca, né? E eles viram uma luz pequena, rodando, uma luz vermelha, rodando a antena lá no alto da... Eles tentaram filmar o negócio, os equipamentos de externa deles na época era fraco demais, 1976. É muito complicado de filmar. Assim. Então eles pegaram e empurraram aquele equipamento e era grandão. Ficaram na porta, eles conseguiram pegar realmente uma luzinha voando assim, mas nada que fosse de alta significância. Então, aí o curioso é que os cientistas falaram assim, para explicar que eles não tinham como, cascaram todo mundo fora. Então, quando voltou o programa, o Flávio pegou e já entrou com outro tópico, né? Então, essas coisas que a gente vai juntando essas pedrinhas do passado... A sua pergunta ela é interessante, Michael, que é o seguinte, o calcanhar de Aquiles da ufologia reside basicamente naquela questão, como eles chegam até aqui. É a premissa que os astrônomos, né, os céticos, né, da ufologia sempre utilizam. Poxa, a galáxia X... para chegar até aqui, tantos anos-luz e tal. Só que a gente está pensando na nossa tecnologia, nas nossas possibilidades. Né? Aqui, olha mais uma vez aqui, ó. Isso aqui. Tô com meia, velho. Quando eu tinha 15 anos, se você me falasse que eu ia ter isso aqui hoje, filmando com altíssima qualidade, entendeu? Falando com o Japão em voz, sabe, sem pagar nada pelo WhatsApp, sabe? Era humana mesmo, eu ia rir demais, sabe? Eu falei assim, não é possível. Mas então, aí o próprio avião, né, pesa toneladas, quem que diria que em 1700 seria possível isso? Eu posso fazer só um parênteses aqui, o caso da Emily Bianca teve isso também. Lá no sítio dela, aqui em Vargem Grande, perto de Baldim, então uma vez estava de madrugada lá, o Irã Firmino, que é a turma do Jornal Estado de Minas, jornalista do Estado de Minas. Estava todo mundo lá, é tudo um frio danado nessa época, e a gente lá, né, agachado, fogueira e tudo. E a Bianca andando para um lado, para o outro, andando para um lado, para o outro e tal. E aquilo estava incomodando o Alberto, que era um cara muito observador. Ele falou assim, Bianca, que diabo de caminhada é essa que você está fazendo para um lado, para o outro? O que está acontecendo aqui? Ela falou, Alberto, eu fico tentando coisar, mas às vezes eu não gosto de falar. O Hermínio até pede para mim não falar nessas coisas. Mas semana passada nós estávamos conversando com o Carran. Carran era o tal ser que entrava em contato com ela, né? Falou que está chegando um povo novo aqui, né, na Terra, e não mencionou de onde, nem como que era, porque não faz sentido também, né? E ele falou assim, eles estão impressionados como que vocês conseguem tirar do chão um objeto tão pesado, com tanta gente dentro, sabe? E um número mínimo de acidentes. Então eles não compreendem isso. Então eles falaram que vão pegar 3 aeronaves, sabe, para analisar, que é pequeno, médio e grande porte. Não aconteceu? Uma sumiu na Argentina, outra sumiu lá na Austrália, é o caso do Pierre Valentrich, né?
e a outra sumiu aqui, as geógrafas, foi o caso que eu investiguei. Entendeu? Só pelo fato de quererem analisar a Certo é que aeronave? essas pessoas não foram vistas mais. E esse caso das geógrafas, por exemplo, que era o voo da Votec, quem tiver aí pode, não sei se no Google tem, era uma empresa que ela trabalhava com pesquisa de minerais, sabe? Um lugar onde tivesse minerais preciosos. E ali naquele sul de Minas, ali, na divisa da Serra da Mantiqueira, Rio, São Paulo e Minas, esse avião sumiu ali. E o mais curioso, que numa cidade chamada Conceição do Rio Verde, tinha uma vidente. Olha para você ver como é que as coisas são estranhas. A vidente chamava Neila Alckmin. Todo final de ano, Fantástico entrevistava ela para saber se aconteceu alguma coisa, não sei o que e tal. E chegou a vez de uma repórter aqui da Rede Globo entrevistar a Neila, e ela estava lá gravando, de repente ela entrou um transe assim esquisito. Olha, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. 5 mulheres gritando dentro de um avião. Entendeu? Então ela chegou a falar, isso eram 5 geógrafas. E esse avião não tinha sumido ainda. Entendeu? A mulher falou, mas espera aí, ô Neira, é a minha primeira gravação fantástica, não vacalha não, vamos focar nisso aqui, ó. Ela falou assim, não, mas está nessa região aqui, ó. Então, veio mais um adendo a esse negócio, que aí não sabe. Agora, quando entra essa área mística, a gente já fica com o pé atrás. Mas Mas existem coincidências, né? Não, mas aquele negócio dos chineses, eu não acredito em isso. Mas só para fechar aqui, então o calcanhar de Aquiles da ufologia, dos céticos, né, seria essas distâncias, né? Só que a gente tem que entender que a nossa ciência, ela já mostra muito bem isso. O nosso entendimento de ciência do século XVII, XVIII para hoje, olha o que mudou. Fala sobre o trem. O cientista falando que o ser humano não podia viajar a quantos quilômetros? No começo da invenção das locomotivas, né, no século XVIII ali, eles falaram que ela não poderia atingir uma velocidade acima de 60 km por hora, que o ser humano iria morrer. Era um entendimento que a física tinha naquela época. 60 quilômetros, o ser humano iria morrer. Pois é. Então, os cientistas da época, todos eram ali taxativos. Então, se você chegasse naquela época e falasse assim, poxa, imagina se você pega uma máquina do tempo, chega lá no século XVIII, vira para um dos cientistas e fala assim, olha, você sabia que o ser humano vai construir uma aeronave que vai voar 4 vezes a velocidade do som? Poxa, você está mentindo. Graham Bell não inventou o telefone? Você está mentindo. Toda ideia, assim, a pessoa é considerada louca até que aquilo seja colocado em prática. Justamente. Então, quer dizer, em menos de 200 anos, nós pulamos de 60 km por hora para aviões hipersônicos. E fora os foguetes que são enviados, né, para fora da atmosfera. Então, o entendimento da ufologia, na minha opinião, ele vai vir com a nossa própria desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, esse foguete do Elon Musk, né, que dá ré. Acabou com aquela frase, foguete não dá ré, acabou com o discurso dos coaches. Então, assim, são coisas que, se você falasse no passado, eram coisas impensadas. Né? Muita gente duvida que o homem foi à Lua. Por quê? Porque acha que naquela época, em 69, nós não tínhamos tecnologia para ir. O que eu mais vejo, tem até ufólogo aí conhecido que não acredita que o homem foi à Lua. Mas se os americanos realmente não tivessem pisado na Lua, a Rússia era a primeira a cantar. Exatamente. Era a primeira a falar assim, olha, é mentira. A China foi lá, já fotografou lá o material deixado pelas missões, né, Apolo e tudo mais. Então, a gente encontra a resistência da ufologia não só pelos céticos de plantão, até mesmo dos próprios ufólogos. Você imagina, você veio lá na máquina do tempo, já que nós estamos brincando nessa área, você chegar para Graham Bell e falar assim, aquela porcaria que você inventou virou isso. Ficou aquela coisa gigante, evoluiu e compacta. Né, Agora, dentro dessa seara aí do deslocamento de seres de outros planos para este, uma coisa também que me vem à cabeça é a parte do teletransporte. Tipo,
hoje, para nós, a gente pensar nisso é meio que humanamente impossível, mas da mesma forma que o celular tem o era teletransporte impossível... quântico. Como é que chega essa teoria? O Gene Roddenberry, quando criou aquela série Star Trek, Jornada nas Estrelas, ele falou assim, como é que você vai descer os seres para os planetas que você vai chegar? Como eles não tinham verba para fazer o efeito especial de uma nave saindo e descendo, ele criou a ideia do teletransporte. Entendeu? E o mais paradoxal que parece, você vê, né, que a Tenente Uhura, né, que é aquela moça que mexia com a área de telecomunicação, ela já tinha um Bluetooth aqui, em 67. Uma coisa interessante com relação à tecnologia dos OVNIs, né, é que tem muitos relatos de pessoas que entram dentro das naves, muitos relatos, e que eles reportam que, eu entrei dentro da nave e era tudo liso. Tudo liso, muito... Aí os céticos, né, falam, poxa, como é que uma aeronave não vai ter ali botão, alavanca, não vai ter um volante, não vai ter nada. O que nós temos hoje? Touchscreen. Exato. Você não precisa de botões. Então, aí, aquele entendimento que nós, na década de 70, isso era uma questão que quando o cético falava assim, poxa, mas o disco voador não tem nenhum controle, o ufólogo da época não tinha como responder. Hoje ele tem. Hoje tem. Então, ou seja, à medida que nós vamos evoluindo, o fenômeno OVNI ele vai deixando de ser um mistério, por exemplo, igual do implante. Hoje nós temos entendimento que tem implantes que são absorvidos pelo organismo. Responde por que muitas pessoas que dizem que foram implantadas, quando você vai fazer uma família de Turama, que eu pesquisei, o caso que está aqui no livro dos Invasores 2, eles dizem que foram implantados, mas no raio-x não sai nada. Então é isso. Agora, curioso também, você vê, né, nesse caso, é que as pessoas geralmente elas cobram. Eles falam assim, você vê como é que não faz sentido isso que vocês falam? É porque esses seres vêm de outros planetas, como é que eles falam a nossa língua? Aí, nesse caso da Bianca, por exemplo, dentro da própria nave... Tecnologia, dentro da própria nave, nós sentamos né? no lugar, eles colocaram um capacete na gente, ligados a alguns fios que ligavam. Ou seja, nós já temos hoje a tecnologia de não ter Bluetooth, fio, né? Mas ligado a vários fios, eles ficavam lá modulando, e foi quando foi comunicado para a gente que a transmissão de voz, existem seres que eles até citaram, o Carrão mesmo citou, que eram mais evoluídos que eles, já usavam telepatia, mas eles não conseguiam ainda. Mas que eles estavam procurando a frequência mental da pessoa para poder conversar com ela, que todos não passavam de uma espécie de ondas de rádio. Se você conseguir pegar a frequência mental da pessoa, você consegue, como se fosse num rádio, acessar o canal, né, o 93, não sei o que lá, e tal, aí você consegue transmitir e receber. Tanto que no caso dela, por exemplo, quando ela conversava com um ser, o marido dela não ouvia. Quando o marido dela ouvia, ela não conseguia ouvir. Então, tinha uma coisa de frequência. Então, quer dizer, como é que uma mulher com o 3º ano primário, sabe, consegue inventar uma coisa tão complexa, sendo que ela não tem capacidade cognitiva para isso? E ela dibrou muita gente nessa coisa. A resposta estava sempre na ponta da língua. As respostas mais complexas estavam na ponta da língua. Esse caso, ele tem um lado mentiroso, vamos colocar assim, e tem um lado verdadeiro. Eu não sei se depois que eles a abandonaram, ela começou a criar, né? É interessante essa parte que a gente está abordando do quanto que a tecnologia pode ser extremamente avançada por parte dos OVNIs. O que me chama a atenção é o seguinte, estava até conversando com o Wilton aqui em off, nós estávamos conversando sobre esse tema, e aí me veio na cabeça a questão das guerras, o quanto que a tecnologia dá um salto, e tipo assim, né, igual, por exemplo, depois de 1947, da Segunda Guerra Mundial, começaram a ter inúmeros avistamentos e eles serem relatados. Antes até tinha, porém não eram tão evidentes assim. E há algumas teorias que dizem que alguns líderes, né, de guerras, aquela coisa toda, por exemplo, o Adolfo lá, não vou falar o nome dele porque o YouTube não gosta,
há uma Não, mas teoria acho de que há uma teoria de que ele utilizava alguns artifícios assim que fortaleceram a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, coisa que outros exércitos não tinham. E os conspiradores falam que, por exemplo, talvez ele pudesse ter algum envolvimento com supostos seres de outros planos, aquela coisa toda. Vocês acreditam ou não nessa parte? Não, porque ele só Não, mas na realidade... até o capeta era sócio dele. Então, Não, mas na realidade é o seguinte, saiu um artigo no UFONews, um informativo que eu publicava, sobre os OVNIs nazistas, né? Que eles realmente tiveram vários projetos de objetos com formato em formato de disco. Já foi capa de vários documentários, revistas, isso aí é só a pessoa procurar que vai encontrar. O caso da Alemanha é porque ela tinha por trás cérebros privilegiados, como o Von Braun, que depois foi para os Estados Unidos para desenvolvimento. Então, assim, o V2, né, que foi projetado inicialmente do lado alemão, depois foi para o lado americano. Eles dominavam uma tecnologia muito avançada. E como você disse, a guerra ela foi utilizada para testar tudo. Eles tinham ali a prerrogativa de nós não temos limite. E mais uma coisa. Nós não temos limite. Não se esqueça que tinha os gases, tipo gases sarin, esses gases venenosos, né, que já estavam sendo tomados. Então, a bomba atômica, ela estava assim, ó, não, isso aqui nós vamos gastar muito, sabe? E aqui, esses gases venenosos, esses gases tóxicos, né, podem ser explorados dentro de um lançamento de uma bomba e tal. Então, eles travaram o conhecimento deles ali, na área de bomba atômica, da briga do átomo e tudo, para tentar desenvolver essa coisa. Aí foi nessa hora que eles perderam. E uma coisa, só para encerrar, uma coisa que toda vez vem à tona, toda vez que um país ele desenvolve uma tecnologia um pouco mais avançada, aí sempre vem aquela coisa, pô, será que eles fizeram uma engenharia reversa, pegaram OVNIs, não sei o que, nada. A gente tem que parar com essa coisa de achar que o ser humano ele só pode desenvolver uma coisa tecnológica se ele desmontar uma coisa alienígena. Nada disso. Mas aquela história que a galera fala de que em tempos de guerra tem mais avistamentos de OVNIs, isso procede? Por exemplo, na guerra da Ucrânia, começou a surgir um boato de que tinham vários OVNIs. Gente, me poupe, né? Uma área de guerra ali. Quantos drones militares secretos que estão sobrevoando ali que a gente nem sabe? E OVNI é objeto voador não identificado. Então é uma área de guerra. É uma área de guerra. Então o que você mais vai ver no céu são luzes que podem ser tudo. Até mesmo realmente um objeto fora da Terra. Mas ali nada se sustenta com relação a isso. E outra, guerra por guerra, desde que o homem ele domesticou o fogo, tem guerra no mundo. O planeta Terra não teve um dia de paz desde o dia em que o homem domesticou o fogo. Então, assim, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todas as guerras, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial teve os Foo Fighters, né? Que eram bolas de luz que seguiam os aviões, tanto os aliados como os da Alemanha. E um achava que era a arma do outro. Um achava que era a arma do outro, né? Eram bolas de luz que seguiam os aviões. Então, do lado alemão, eles acreditavam que eram armas americanas e do lado de cá, a mesma coisa. Até que no final da guerra, eles viram que não era de ninguém, né? Eu acho que dentro da literatura ufológica, acho que os Foo Fighters é um exemplo mais direto de realmente objetos voadores não identificados durante a guerra. Fora isso, é só narrativa. E cuidado, pessoal que está nessa área aí, porque aquilo que eu falei no início, eu volto a reforçar. São seres estranhos, vindo Deus sabe lá de onde. Daqui não são. Porque se fosse, já tinha dominado o planeta. Eu quero aproveitar, antes do tempo acabar, eu vou pedir para o pessoal mostrar a capa da próxima edição, da edição 24. A próxima edição que está para sair? Aí, que é da Ilha do Marajó, aí se ele puder colocar aí a capa da edição, que aí eu vou comentando. É uma edição que, na minha opinião, ela vai ser histórica, porque é a primeira vez que uma equipe de ufologia vai até a Ilha do Marajó. E por que é tão importante? Tudo aquilo que aconteceu dentro do escopo da Operação Prato, que foi... 30 quilômetros, parece coincidência, 30 quilômetros polares até
Tudo que aconteceu ali dentro da área do Marajó ali, Colares, Baía do Sol, tudo, Vigia, tudo aquilo que está nos relatos oficiais da Força Aérea Brasileira, sempre tem uns mapas que a Força Aérea desenhava e sempre eles faziam os roteiros dos objetos e a maioria ia em direção à Ilha do Marajó. Só que a FAB realmente não foi até a Ilha do Marajó para investigar. E a gente foi lá, eu, o Albert, a Aqueline, né? E a gente coletou relatos fantásticos, tanto da época dos fatos da Operação Prato. Mas tem relatos parecidos com Sim. a época de luzes, Tem feixes de luz. Na hora que ele colocar as imagens ali, eu vou falar. A gente pegou casos antigos da época dos fatos mesmo da Operação Prato e casos mais recentes. E é lógico que, como a gente estava numa região... Paulo, todos os relatos que nós pegamos ali na coisa falavam nitidamente sobre a luz do chupa-chupa ou a luz do vampiro. A mesma coisa que acontecia ali, eles sugavam o sangue do bicho. E lá tem as lendas regionais, né? Como todo lugar tem. Lá é navio, barco fantasma, Matita Pereira, que é uma entidade que vive na floresta, que seria como se fosse uma mulher. Né? É como se fosse. Você sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte: quando a gente fala isso aí, o pessoal mexe com folclore. Esse folclore está só. Interligado. Interligado na região norte e nordeste. Aqui no sul você não vê falar isso. Você vê um relato Editor, parecido. coloca a capa na tela pra gente. Sabe, aí eu acho da próxima edição. Essa aí. Ó. Então, ela vai sair agora no final do mês. A expedição Ilha do Marajó, Colares, a gente foi em Colares na Ilha do Marajó, são relatos fantásticos, são mais de 30 relatos, né? Então, assim, perfeito, o pessoal pode ficar puxar aí. pro Se Paulo. quiser, pode ir passando as imagens aí, que aí eu vou falando rapidinho aqui. Então, assim, aqui a equipe, né? O Albert, o Luiz, que financiou a expedição, eu e a Aqueline, no último dia da expedição, a gente nos despedindo. Aí é o Albert lá em Icoaciara, como é que é? Icoraci. Esse senhor aí, a mulher dele foi atingida pela luz vampira. Aquela que sugava o sangue, né? Então a esposa dele foi uma das atingidas pela luz vampira. E aí nós entrevistamos. Esse aí que nós começamos a entrevistar, o cara lá atrás ligou a Maquita para cortar. Pode ir passando as imagens aí. Aí a Sandra, isso é lá em Pesqueiro, lá em Soure, na Ilha do Marajó. É a professora, né? É aposentada, e ela contou vários relatos de observação de luzes e de lendas, né? Da Matita Pereira, que é uma entidade que as pessoas veem lá. Então, é aquilo que o Faleiro sempre falou, o folclore, nós ufólogos, temos que saber interpretar essas lendas, né? Discos voadores no folclore brasileiro, Paulo. Serve para as pessoas pesquisarem aí, saber onde está. Então tem mais algumas imagens aí, mas não tem problema. Aí chegando em Salvaterra, isso é o barco, isso é o ônibus de lá, viu, gente? Lá você só chega de barco, isso é um ônibus ou mesmo, de helicóptero, ou de avião. Então, é uma região bem isolada, e a gente teve o privilégio de ir até lá para coletar esses relatos. Pode ir passando aí. Isso aí é a Rosinete. Interessante. O pai dela, pescador, saiu para pescar. O pai dela, mais 2 pescadores. Aí, em determinado momento, apareceu uma luz em cima do barco. Eles desmaiaram. O pai dela desmaiou e os outros 2 desmaiaram. Eles só foram acordar no outro dia. E o pai dela ficou praticamente cego durante meses. E aí ele foi teve a saúde debilitada e morreu cego. Morreu cego. E como eles ficaram desacordados a noite toda, o que pode ter acontecido? Então, tem mais alguma imagem aí para passar? Isso aí foi lá na Rádio Liberal, na Ilha do Marajó. Nós demos uma entrevista para a Rádio Liberal. Entregamos a revista, então ele deu um comunicado para a região, que nós estávamos lá fazendo uma pesquisa de campo. Esse é interessante, eu sou o pescador, o nome dele é Marciano. Que legal, cara. O nome dele é Marciano mesmo. E não suspeitaram dele ser... Ele viu uma nave pousada na beira da praia, nave mesmo, metálica, com os pés.
E isso próximo ali da época da Operação Prato. Isso conta ainda como primeiro grau, o contato. Não, aí já é um contato de terceiro grau. É quando a nave, você observa a nave ou ela Pousada deixa... já. Terceiro para quarto grau. Quarto grau é quando você tem contato visual com os seres. Entendo. O terceiro grau seria esse. Então, Paulo, não estou lembrado. Teve algum contato com os seres lá, não teve? teve contato com os seres, sim. Teve contato de quarto grau. E a gente coletou tantos casos que está me dando trabalho para montar essa edição. Falando... depois eu falo. Não, Terminar. mas nós coletamos casos, a maioria de agressão, dessa luz vampira, né, que é o padrão lá da luz, lá eles chamam chupa-chupa ou luz vampira. E casos de aproximações de naves e de ataques. Tudo isso na próxima edição. Aqui eu só mostrei algumas imagens. Tem uma das edições, não sei se é a número 2, que... Ataques na zona rural. Você falou assim, ataques na zona rural. E tem um outro também que eu não sei onde é que Tem mais tá, uma imagem, viu? que Tem mais uma imagem? Pode mostrar aí, só para ver qual a imagem. Ah, sim. Isso aí foi lá na Barra Velha, lá em Soure. O Albert entrevistando, ele é da Amazônia, ele mora em Manaus, o Juscelin, o nome dele. Ele mora em Manaus e ele contou lá um relato da família que estava reunida no sítio no final de semana para uma festa e apareceu uma nave. Então ali está a Aqueline de costas filmando. Então, assim, foi um trabalho pesado que nós fizemos. Nós rodamos centenas de quilômetros, mas é um trabalho inédito na ufologia brasileira. Pra você ter ideia, tem ufólogos em Belém. Quando vocês fazem essas viagens, vocês não fazem um documentário? Sim, Não, tá claro, tudo lá, tá Vocês tudo vão filmado. filmando? Claro, É porque Está no canal da Alvin Pesquisa? É porque, assim, como a prioridade é a revista. Então, nós vamos primeiro lançar a revista e depois o vídeo. Porque senão a gente lança o vídeo... Tá perdendo o foco. Verdade. Por quê? Porque a revista ela é uma coisa mais detalhada. Né? Ali entra todos os pormenores, né? Apesar que o vídeo vai na íntegra, os relatos, né? Então, assim, tem ufólogos que moram no Pará. Olha para você ver que ironia. É como se eu e o Albert aqui nunca tivéssemos ido na Serra do Cipó. E tem ufólogos em Belém que nunca foram na Ilha do Marajó. Caramba. E precisou de sair, eu, o Albert, daqui de Belo Horizonte, Para ir lá. Mas vocês têm colaboradores da OVNI Pesquisa espalhados pelo... Tem. A Celina é a nossa representante lá. Você vê, a gente só conseguiu fazer essa viagem porque existe um grupo de bravas pessoas que acreditam no nosso trabalho, entendendo? Eu vou até citar aqui para não cometer nenhuma injustiça, alguns, como no caso, por exemplo, a Aqueline Borges, eu não preciso nem falar, né? Mas está aqui o Luiz Gustavo, era do grupo, como é que é? Revenda, né? Revenda, a mulher dele, a Mara, um abraço para ela também. Foi o Luiz que financiou a nossa viagem, né? Na realidade, assim, não vai dar para falar o nome de todo mundo, mas os principais. essas viagens, elas são custeadas pelo grupo de associados. Então, quem estiver nos assistindo agora e quiser ser um associado da revista OVNI Pesquisa, ela vai receber a revista, ela vai participar do grupo fechado do WhatsApp, e ela vai pagar uma mensalidade. Essa mensalidade ela vai converter em quê? Isso aqui, ó. Combustível. O final vai ser isso aqui. É um material que vai entrar para a história da ufologia, porque cada edição, Paulo, a gente falar para o pessoal o seguinte: a gente saindo daqui agora, de Belo Horizonte, para ir, por exemplo, para Conceição do Mato Dentro, uma viagem dessa não fica em menos de R$1.000. É o combustível e de volta. São 180 e tantos quilômetros daqui até lá, mas nós vamos rodar aquilo tudo lá, que tem um monte de vilarejo, um monte de fazendas e tal. E tem um custo, né? Ainda tem o almoço, janta, às vezes a gente vai ficar numa pousada. Não, na verdade, assim, porque tem o... Se não ajudar, não por exemplo, eu estou sempre comprando equipamentos novos, eu comprei um detector de radiação eletromagnética, câmeras de visão noturna. Imagina então, a gente está no meio do mato, tá o negócio ligado, de repente o negócio começa a apitar. Mas então, assim, o dinheiro que é pago a mensalidade, ele é praticamente todo convertido em pagamento de correios, internet, gráfica. O custo para imprimir essa revista é altíssimo, né? Mas é uma revista de excelente qualidade. Então, quem estiver nos assistindo e quiser fazer parte da equipe OVNI Pesquisa, e outra, muitos que entraram como associados já participaram com a gente das expedições.
né? Então, é a forma que a gente tem de fazer essa troca, né? De levar a pessoa para participar junto com a gente, né? Não só participando ali num grupo de WhatsApp, ela tem a possibilidade E outra coisa, de né? participar. Nós não cometemos o erro de levar pessoas para um determinado lugar para correr risco de vida. Porque, olha, preste atenção, nós não estamos enfrentando só cobras, onças, lobos. Nós não estamos enfrentando só os seres daqui, não. Nós ainda estamos enfrentando esses caras que aparecem, como apareceu para essa senhora aqui, ó, sabe? Que podem aparecer para a gente. Então, nós estamos sempre em grupos maiores, porque nós já temos uma estatística dentro da ufologia que eles aparecem para as pessoas quando elas estão isoladas ou quase, em número máximo de 2 ou 3. Só para pegar um gancho rapidinho aqui, a ufologia hoje, muita gente fala assim, poxa, mas com tantos celulares hoje, o número de fotos, vídeos de OVNIs reduziu. Na realidade, não é que reduziu, aparecem muitos vídeos. O problema que hoje é que, assim, eu e o Albert, a gente não dá muito crédito para essas imagens de luzinhas no céu. Luzinhas no céu pode ser qualquer coisa, né? Eu e o Albert, desde o início, a gente sempre nós nos concentramos mais em casos mais incisivos, como esses que eu relatei, né? De aproximações, de lapso de tempo, ou seja, casos que são mais substanciais. Porque relatos de luzinhas, essas coisas, isso é muito comum. Paulo, você como editor gráfico e tal, não sei o quê, você pode prestar atenção numa coisa que hoje com a inteligência artificial, com todos esses recursos gráficos, a gente poderia montar imagens, fazer qualquer coisa para igual. Não, eu recebo e-mails, relatos o dia inteiro. Isso, não. O dia inteiro eu recebo relatos, né? Só que a gente tem um filtro muito criterioso, né? E a gente tem por hábito não publicar nada na revista de relatos, né? Tem ufólogos aí conhecidos que já publicaram em seus livros relatos que foram inventados, foram mandados para ele para fazer um teste e ele publicou nos livros, né? Não, tem casos, por exemplo, sérios, muito sérios, como o caso Cláudio, por exemplo, que era para ser feita uma investigação secreta, bem discreta, sabe? Para trazer as coisas. Fizeram um circo danado para a coisa. Então, hoje eu não sei o Paulo, mas o Paulo contou esse caso. Eu sinceramente, eu não quero. Pra gente, eu achei sensacional, cara. Pois é espetacular. Não, o caso Cláudio, na minha opinião, tirando a Operação Prato, em termos de evidências, é um dos casos mais importantes que tem na ufologia brasileira, né? Então. E você falou de Varginha e tal, o que vocês acham, e vocês já foram Eu não vou citar, não, mas a mesma turma que faz o circo, sabe, fica lá fazendo live. O que vocês acham de Santo Tomé das Letras, que todo mundo fala que é a cidade mística de Minas Gerais? Santo Tomé das Letras é o seguinte, eu não vou depreciar o local. É uma cidade muito bacana, a gente já foi lá, a gente foi muito bem recebido. Só que a gente não só do local, da fama do local. Só que a gente tem que, como nós somos pesquisadores, nós temos que falar a verdade. Ufologicamente, não acontece nada lá em São Tomé, nada. No passado, ali tem Baipendi próximo, tem Campanha, Luminárias, que são cidades que teve no passado uma casuística muito intensa, pesquisado pelo Birajara Franco Rodrigues. Então, o São Tomé criou, foi uma mística de São Tomé, aquela coisa, né? Místico de Gruta do Carimbado, que você entra e vai sair lá em Machu Picchu. Então virou uma coisa... Então, quer dizer, você vê que isso tudo depende do tamanho da tora que você fumou. E não é só ET que você vê gnomo, duende. Borboleta, fada. E a cidade toda cheia de desenho de ET. Toda temática. Mas a cidade é o seguinte, a cidade ela tem uma casuística, ela tem uma coisa, como toda cidade do sul de Minas, do interior de Minas tem. Mas ali, por ter aquela forma mística... Tanto é que eu, o Albert, a gente foi lá e o Vandeir, nós fomos em São Tomé fazer uma matéria para a revista. Nós ficamos 2 dias, nós não conseguimos nada. Acho que foi a única viagem que a gente fez, que a gente voltou de mãos vazias. Por quê? Curioso. Os relatos que a gente pegava, você via nitidamente que eram mentira. Você pode notar que é o seguinte, a gente tem que ser verdadeiro. O pessoal que frequenta muito aquele pessoal que está ainda na fase do hipismo e tal, que ali mexe com droga, aí chega todo mundo meio doido na cidade, e todo mundo querendo entrar em contato com as bruxas, com não sei o quê. Então, isso aí chega... não é que a cidade não, é uma cidade maravilhosa, sabe? Mas
Turisticamente é legal, mas ufologicamente é zero. Zero. E tem uma outra agora que apareceu aí, Como é que chama? tal de Uruana de Minas, Uruana. que é outra fraude, É. e que quando começou os primeiros relatos, eu mandei um e-mail para a prefeitura de Uruana pedindo algumas informações, eles não me responderam, né? Acabou que uma turma aí foi para lá para... Quer dizer, É a turma do joinha, que é a turma do... sabe? perdendo tempo, porque Uruana e São Tomé, eles podem dar as mãos e saírem andando juntos, né? Quem realmente quiser conhecer o que é ufologia de verdade, tem outros locais em Minas que realmente têm um histórico muito mais embasado, como a Serra do Cipó. Não, legal. Pessoal, só uma coisa. Norte de Minas, hein? Montes Claros, essa região toda, nós somos loucos para ir para essa região. Se tiver alguém que possa nos ajudar, não só em termos de colaboração financeira, mas hospedagem, tudo, por favor, entre em contato. Nós já fomos lá na região, né? Mas no passado. Antes da gente... Não viaja no tempo, não, viu? A gente está se aproximando aqui do fim, mas antes eu não poderia deixar de comentar um assunto que pipocou na mídia a respeito de uma suposta astronauta daqui de Contagem, né, que é a Laísa Peixoto. O que acontece? Ela publica lá na bio do Instagram dela, se intitulando como a primeira mulher astronauta brasileira. E assim, aí surgiu algumas postagens por parte de representantes lá da NASA, não sei ao certo quem, mas pelo menos saiu também alguns principais portais de notícia dizendo que é mentira, que ela não é astronauta, coisa nenhuma. E aí, né, eu queria que você comentasse sobre essa questão. A Laísa, em 2019, quando ela descobriu o asteroide, na verdade, como é que funciona, gente? Qualquer um pode descobrir esse asteroide. Você baixa um programa para o computador e você recebe pacotes de dados da NASA. E o programa que está no seu computador, ele vai analisando aquilo. E se ele encontrar alguma coisa, você nem fica sabendo. Ele envia direto para a NASA, só que a NASA sabe que foi o seu computador que filtrou aquilo. Então, ela te dá os créditos. Fala assim, olha, o Paulo descobriu um asteroide. Mas, na verdade, ela não fez nada. Ela não ficou observando em telescópio, nada disso. É um programa de computador que faz isso, né? E quando saiu a reportagem dela no jornal Hoje em Dia, o Estado de Minas, eu vi que ela morava no bairro Flamengo, do lado do meu bairro. Falei, poxa, interessante, né? Fui lá na casa dela, ela me recebeu, pequenininha, parecia que estava menininha. Ela estava estudando física ainda na UFMG, me apresentei como editor da revista Alvo em Pesquisa e falei, olha, a nossa revista é de ufologia, mas nós temos consultores da área de astronomia, como Las Casas, né, o Luiz Augusto, e eu gostaria de convidar você para escrever um artigo sobre asteroides. Aí, nada a ver com astronauta, nada disso. Dentro da área que foi proposto pelo... Então ela escreveu um artigo, muito bom, por sinal, saiu o artigo com o título A Garota das Estrelas. Foi o primeiro artigo que ela escreveu para uma mídia, foi para a gente, então... Se um dia ela realmente virar astronauta, a gente tem esse protagonismo. A gente ajudou a ela na vaquinha para ela ir para os Estados Unidos para fazer aquele curso, que é um curso pago que você faz lá. Na NASA. É como se fosse um preparatório, né? Só para a pessoa ver como é que é um treinamento mas para adolescentes, né? Então... Foi isso. Saiu o artigo dela na edição, se não me falha a memória, acho que é edição 16. Só que depois disso, eu tentei entrar em contato com ela algumas vezes, ela nunca mais me atendeu. Nunca mais. E ela começou a pipocar na mídia. Cada hora aparecia Laísa Peixoto, não sei o quê, foi em vários programas de televisão, participou de vários eventos grandes aí, né, de mulheres empoderadas, não sei o quê. E ela sempre se apresentando realmente como uma pessoa da NASA ali, com os siglas da NASA, né? Igual tem um ufólogo aí que adora aparecer com o negócio da NASA. O curioso é que começou a estourar na mídia recentemente que ela participaria de uma missão da NASA que seria uma das primeiras mulheres de Minas Gerais. Mas o erro aí é o seguinte... A participar de uma missão. Para você ver como é que nós estamos perdidos com essa mídia que nós temos. Exato. Com essa imprensa. 2 dias depois, mais ou menos, todo mundo pedindo desculpa, falando que era mentira, desmentindo, com a relatação da NASA, falando que não tinha nada disso. Mas foi preciso, primeiro, pessoas independentes de podcasts especializados em astronomia, eles é que investigaram. Não foi nenhuma dessas emissoras grandes, porque
O que você espera de uma emissora grande? Não vou citar nome de nenhuma aqui, não, mas todo mundo sabe, né? Os jornalistas, poxa, peraí, vamos entrar em contato com a NASA aqui para saber se realmente isso é fato? Não, simplesmente pegaram o que ela postou ali no Instagram e já colocaram no jornal. Então, nós estamos perdidos com esse jornalismo nosso atual. Rasteiros. Olha, outra coisa, quando jornal, qualquer repórter, isso foi uma crítica porque é verdade. Os repórteres, quando vão falar de ufologia e de exploração, eles chamam as pessoas menos indicadas para falar do assunto. Eles não chamam a gente, eles sempre chamam os místicos. Eles chamam aqueles caras que não acreditam. E quando chama aqueles caras, chama esses doidos aí que, né? Mas então, só para finalizar o da Laísa, então assim, e o erro dela, na minha opinião, foi o seguinte: na hora que ela viu que saiu na mídia dizendo que ela ia participar de uma missão da NASA, se ela viu que aquilo saiu errado, ela tinha que ter, na mesma hora, falar na rede social, gente, olha, saiu aí na imprensa brasileira mas está errado, eu não sou. Só que ela ficou calada. Então, quem cala, consente. Então, aí o pessoal às vezes vem comentar comigo, poxa, mas ela fez uma matéria na OVNI de pesquisa. Eu falei, sim, mas dentro de outro contexto. Então, aí eu até brinquei com o Michael aqui, né? Se ela não for para o espaço, a reputação dela já foi. Foi para o espaço. Galera, esse é que é o grande problema da turma, né? Galera, falar o quê, né? Infelizmente o tempo acabou, mas eu queria agradecer, muito obrigado por vocês terem vindo, esse papo sensacional que tivemos. E, cara, obrigado mesmo. E a música, ele não pode esquecer de falar. Você não pode esquecer da música, né? Já pensou aí, Albert? Tem uma música que eu até gosto muito, né? Ela chama Não Identificado. Foi feita pelo Caetano Veloso e a interpretação da Gal Costa ficou assim, primorosa. Entendeu? A música Não Identificada, então, para mim, é a ideal. Então sigam o Instagram do Agora Talks, que amanhã postaremos as fotos com esta música que o Dr. Albert Eduardo é uma escolheu. música que, inclusive, ela retoma coisas românticas, mas, ao mesmo tempo, né, falando de aproximação de seres. Eu agradeço o convite em nome de toda a equipe da OVNI Pesquisa. Obrigado. Viraram de casa, né, Wilter, praticamente. Com certeza. Depois vamos querer algumas indicações de alguns especialistas que escrevem para a revista, como você indicou Las Casas, que teve um papo maravilhoso aqui com a gente Las também. Casas é fenomenal. Exatamente. E no mais, se quiser falar alguma coisa para o público, só olhar para aquela câmera. Eu deixo aqui o recado seguinte: quem se interessa pelo assunto de forma séria, acesse o site www.ovnipesquisa.com.br. Lá tem todas as revistas, todas, impressas ou em PDF, tem os livros, e quem quiser se associar e fazer parte, né, deixa aqui o convite. Eu vou deixar para o pessoal o seguinte: você que está assistindo agora, se você viu alguma coisa estranha, ou conhece alguém que viu, e que teve um caso, vamos dizer assim, muito complicado, que queira falar sobre ele, pode vir até a gente, que nós recebemos. Nós não temos o objetivo de ficar divulgando o nome, nós preservamos fonte. Nós precisamos desses casos justamente para completar o nosso estudo. Sabe? E o nosso estudo é todo ele alicerçado nos casos que vocês nos contam. Então não se preocupe que nós vamos julgar seu nome na mídia, porque nós não vamos. No site de vocês tem contato? Tem lá. Então, eu vou deixar o site deles aqui na descrição, vocês podem entrar em contato com a OVNI Pesquisa, galera. Maicon, algum recado final? Não, só agradecer aí aos dois por mais uma vez terem aceitado o nosso convite. Sempre é um privilégio poder conversar com vocês nesse assunto que é tão interessante, fascinante, né? Eu nunca me esqueço da frase que você falou a primeira vez que você veio, que você disse que a ufologia ela é fascinante por si só, ela não precisa de nenhuma firula para trazer essa questão dessa alegria que ela proporciona no sentido de ir pesquisar, de conversar com as pessoas e de compreender esse fenômeno que cada vez mais nos desperta o interesse e também, de certa forma, aquele mistério que existe em torno dela, né? Então, acho muito legal essa parte. E agradecer, pessoal, que ficou com a gente até o fim. Não precisa por fantasia, não. Já é um estudo fantástico. Exatamente. E no mais, galera, sigam o Instagram, o TikTok e o YouTube, canal de cortes do YouTube do Agora Talks. Se inscreve aqui quem não se inscreveu, deixa o like para dar uma moral pra gente. E não se esqueçam, internet de qualidade é da Implantar Telecom. O link tá aqui.
clica e para de passar raiva com a sua internet que fica caindo toda hora, beleza? E esse canequinho aqui, como é que faz? É sua, é presente. Oh, rapaz. Presente Quarta do Água canequinha Natal. aí pra sua Esqueceram coleção. de falar do canequinho, sabe? Ah, muito obrigado, já tem 3 lá. É isso aí, E galera. vamos chegar ao 10. É isso aí, isso galera. aí. Valeu e tchau, tchau. Tamo junto. Forte abraço, até mais. Valeu.